dar os passos, tá? Pega teu caderninho aí que eu vou te dar os passos. Então é o seguinte, primeira coisa. Deixa eu pensar aqui quantos passos são. Aguenta aí. São 6. 6 passos eu vou dar aqui pra você que tá com vergonha de produzir stories, que quer fazer stories, tá? 6 passos. Então vamos lá. O primeiro passo, pode parecer muito estranho, mas vou te explicar, é: parta do princípio de que você é ruim. Calma. Parta do princípio de que você é ruim. Sabe por quê? A primeira coisa que você precisa pensar é essa. Porque se você realmente fica numa expectativa de, olha, eu vou fazer stories, vai ficar maravilhoso, eu vou fazer stories, e vai ficar super natural, eu vou ficar super à vontade. Se você tem vergonha, não adianta partir desse princípio, porque no começo não vai. Mas se você partir do princípio de que você é ruim, entre aspas, quando você colocar lá, você vai falar, cara, era isso mesmo. E por que isso é importante? Por causa do passo 2. O ponto 2 é: as pessoas precisam do que você tem, do jeito que tá. Então, por mais que você gagueje um pouco, por mais que você não saiba lidar bem com a câmera, o que você tem pra dar aqui, alguém vai aproveitar. E essa pessoa vai aproveitar de um jeito muito bom. Isso é uma das coisas mais legais da internet. É você ver que às vezes o pouquinho que você sabe, o pouquinho que você divide, o pouquinho que você é, serve tão bem pra alguém. Então, foca nisso. As pessoas precisam do que você tem pra dar do jeito que tá. Passo 3. Procure um bom cenário e uma boa luz. Agora, do passo 3, o 3 e o 4 são muito controversos, mas vocês vão entender meu ponto. Então, assim, ó, eu já tenho costume de fazer isso aqui. Eu não ligo de fazer isso aqui em qualquer lugar. Eu não ligo de fazer isso aqui virada pra cá, virada pra cá, virada pra... Eu não ligo. Mas porque eu não ligo. Se você não tá confortável, então, primeira coisa, escolha um lugar bonitinho, uma luz boa. Então, ó, se você ficar contra a luz, ó, tá vendo como fica melhor? Peraí, que aqui a luz tá muito direta, né, ó. Tá vendo, ó? Fica melhor. Se eu boto pra cá, ó, não fica tão bom, tá? Então, assim, se eu vou num lugar escuro, se atrás tem uma bagunça, ó, se atrás tem uma bagunça, ó, talvez eu não vá me sentir tão confortável, ó. Tá vendo? Eu, Lara, já tô... Mas você, entendeu? Às vezes você não vai... Encontra, então, um bom lugar, uma boa luz. Aí vem o próximo passo, e esse é polêmico. O quarto passo é: use sim um filtro. Use sim. Por quê? Porque eu sei que nós estamos vivendo agora uma época em que as meninas todas estão falando, olha, vamos usar menos filtros, porque, olha, a gente fica nessa de falar, ó, o filtro deixa a gente mais bonita, e daí depois a gente vai até se esquecendo de como a gente é. Olha, eu até entendo. E eu até entendo que para pessoas lindas como a Nativosa, ela tira uma foto sem filtro, eu tenho vontade de chorar. Porque a bicha sem filtro é maravilhosa. Pra ela é um pouco mais fácil. Apesar que não é, porque eu sei que todo mundo tem as suas questões. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: até você se sentir confortável de gravar e expor, use filtro, porque você vai ficar mais tranquila. Eu tô falando pra uma pessoa que quer gravar um conteúdo e que não se sente muito à vontade, então por que não deixá-la mais à vontade? E aí eu sei que você vai falar, mas Lara, isso na verdade é cortar caminho, porque ela deveria aprender a se aceitar do jeito que ela é, blá blá blá. E tudo bem, mas a gente pode focar nisso depois, porque agora o que ela queria é conseguir produzir aqui. E aí, pra produzir aqui, sinta-se confortável, escolha uma bela luz, escolha um bom lugar e use sim um filtro. Passo 5. Tenha por escrito o que você quer falar aqui, em tópicos, pra você não se perder. Eu fiz isso antes de começar a gravar, porque senão você divaga, entendeu? E aí uma coisa muito importante pra vocês saberem, gente, stories tem 15 segundos, né? Só que as pessoas passam os stories. Então, nos stories tem duas coisas que eu acho essencial. Primeira, ou você escreve aqui no story o assunto dele, ou você fala do que esse story, esses 15 segundos vão ter nos 3 primeiros segundos desse story. Então, por exemplo, começou aqui, virou o story, você já fala, então deixa eu falar pra vocês quais são os 5 passos, como eu fiz, entendeu? Ou se não, então deixa eu falar pra você, porque se você começa o story dizendo, então, gente, porque é o seguinte, eu tô vindo aqui, ai, desculpa, né, meu cabelo tá, ai, não, mas então, ai, gente, a gente já passou, entendeu? Então, assim, ó, ou nos 3 primeiros segundos de cada story, ou por escrito,
escrito, você já comunica pra pessoa qual que é o assunto daquele story, pra ela já decidir se ela quer ficar ou vai passar. Só que você só vai conseguir fazer isso se antes de começar a gravar os stories, você tiver escrito, né? Fizer uma linhazinha editorial do que você quer falar. Senão você não vai conseguir sintetizar desse jeito. Depois, quando você vai pegando a prática, você já não precisa mais disso. Mas mesmo assim, se vira e mexe, pra poder passar o que eu quero passar, eu vou lá e escrevo antes de colocar aqui os tópicos do que eu quero dizer. Último passo, não fique se assistindo pra corrigir e não se leve tão a sério. Se você não fica à vontade com isso aqui, se você ficar se assistindo, você vai odiar cada errinho que você cometeu. Então não fica assistindo. Postou do que eu tô falando aqui pra você? Vai, gravou, posta, tá? E você não precisa se levar tão a sério. A gente se leva a sério demais. Do tipo, ai, meu cabelo tá bagunçado. Foda-se. Foda-se. Ai, mas olha, meu nariz não tá tão bonito. Entendeu? A gente se leva muito a sério. Ai, eu não falei tão bonito quanto eu poderia. Cara, de novo, as pessoas precisam do que você tem do jeito que tá. Não precisa se levar tão a sério. Tá aí. 6 passos para gravar stories.